Capítulo 32. Antes que o dia, que seria o mais importante da minha vida, pudesse começar, fui convocada para o Salão das Mulheres. Minha mãe poderia ter fixado a corte em qualquer lugar, e eu ainda não entendia o que fez algum salão enorme ser seu lugar favorito. Ao mesmo tempo, ela tinha chamado, e eu indo ao seu encontro. Madame Lucy estava lá e tia Mai também. Eu não sabia como ela soube da notícia, mas eu estava tão emocionada que atravessei o salão até ela. Só então vi que minha amada tia não era a razão pela qual eu tinha sido chamada. Marley estava chorando no ombro da mamãe. Ela olhou para cima e se concentrou em mim. Se você não queria se casar com ele, tudo bem, mas por quê? Por que você o baniu? Como vou viver sem meus filhos? Josie ainda estará aqui, eu lembrei-a suavemente. Ela levantou um dedo para mim. Não fique esperta. Você pode ser a rainha, mas você ainda é apenas uma criança. Os olhos de mamãe correram entre nós duas, sem saber o que fazer. Defender uma filha que tinha a idade suficiente para se defender, mas que era sua filha, no entanto, ou confortar uma amiga, cujo filho estava deixando-a sem muito aviso. Uma dor que ela entendia intimamente. Madame Marley, você tem que me deixar explicar. Eu atravessei a sala, observando-a em uma cadeira. Eu amo Kyle. Ele se tornou mais precioso para mim do que eu jamais poderia ter esperado. E a verdade é que ele teria ficado por mim. Ele poderia até mesmo teria ficado por você. Mas você realmente quer isso? Sim, ela insistiu, olhando para mim com os olhos vermelhos. O coração da minha mãe quase literalmente quebrou quando Aaron nos deixou. Ele quebrou o meu. Isso significa que ele devia ter ficado aqui para sempre? Ela não respondeu. Eu vi que os olhos da mamãe estavam baixos e ela apertou os lábios, como se talvez ela só estivesse entendendo isso sozinha. Agora, eu sei que não deveria falar sobre as coisas que nos fazem desconfortável, como a forma como suas mãos acabaram cobertas de cicatrizes. Eu disse, olhando Madame Marley por baixo, mas precisamos falar sobre isso. É impressionante o que você fez por amor, e eu invejo e admiro você por isso. Seu rosto se repuxou, lágrimas derramando de novo, e eu lutei para me manter firme. Eu tinha muitas pessoas contando comigo hoje. Todos nós sabemos o que você fez, e todos nós sabemos como você foi restaurada. Eu entendo que você pense que de alguma forma permanente está em dívida com a nossa família, mas você não está, Madame Marley. O que mais acha que podemos desejar de você? Ela ainda não disse nada. Pergunte à minha mãe. Ela não quer que você fique presa aqui. Você pode ir com seu filho, se você quiser. Você poderia viajar o mundo com os dignitários, se quiser. Pensar que, só porque sua vida foi poupada, a senhora não pode fazer isso é uma mentira. E passar esse fardo para seus filhos, fazer com que um jovem dotado, talentoso e apaixonado passe os melhores anos de sua vida enfiado por trás dessas paredes, isso é cruel. A cabeça de Madame Marley caiu em suas mãos. Você poderia ter ido, mamãe sussurrou para ela. Pensei que você soubesse. Não é assim, não para mim. Carter e eu teríamos morrido anos atrás, se não fosse por você e Maxon. Eu não sinto como se pudesse não estar no processo de agradecê-los. Você me fez amizade quando eu era uma estranha. Você me falou quando estava saindo da seleção. Você segurou meu cabelo quando eu tinha uma doença de manhã. Lembre-se, porque sempre acontecia no período da tarde. As duas riram. Quando eu estava com medo deste trabalho, você me disse que eu poderia fazê-lo. Você ajudou a costurar uma ferida de bala. Pelo amor de Deus, eu estava prestes a perguntar sobre isso, mas optei por deixar passar. Madame Lucy se aproximou e se olhou ao lado de Madame Marley, pegando sua mão. Temos um passado muito enrolado, não é? Disse ela. Mamãe e Madame Marley sorriram. Cometemos erros e mantivemos segredos e fizemos muitas coisas tolas, juntamente com as boas, mas olhe para nós somos mulheres adultas. E olhe para Idlin, as três fizeram exatamente isso. Ela deve estar olhando para si mesma 20 anos a partir de agora, vinculado por cada pequeno lapso de julgamento, sentindo-se acorrentada por eles. Engoli em seco. Nós devemos? Madame Lucy concluiu. Os ombros de Madame Marley caíram, e ela puxou a mamãe e Madame Lucy para perto. Eu assisti isso, sentindo um nó na garganta. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Chegaria o dia em que minha mãe já não estivesse aqui, em que minha tia não poderia mais nos visitar, em que as senhoras se afastariam, mas então haveria eu
e Josie e Nena, com os filhos, primos e amigos. Viveríamos juntas e teceríamos nossas vidas uma com a outra, segurando uma irmandade sagrada que apenas um punhado de mulheres já vi experimentarem. E eu estava feliz que minha mãe tinha escolhido vir aqui, de todos os lugares do país, para a casa de um estranho, e confiado em uma menina em um avião, e feito amizade com a garota que preparava seus banhos. E não importava, quando elas se separassem, elas nunca estariam separadas, não realmente. Capítulo 33. O estúdio tinha sido reformado. Discutir o meu noivado na frente de uma plateia de amigos, familiares e membros da equipe, enquanto isso era transmitido ao vivo para todo o país, não era exatamente o nível de intimidade que eu estava pensando. Mas, por vezes, uma menina só tem que pegar o que ela pode ter. Eu os procurei na sala, por mamãe e papai. Eu precisava vê-los, ver seus sorrisos, depois da minha escolha. Se eles foram felizes e calmos, então eu poderia ser também. Mas eles não estavam aqui ainda. Camden, no entanto, estava. Eu assisti da porta, vendo olhar para a sala como se ele tivesse um pouco enfeitiçado. Ele se assustou um pouco quando eu apareci ao lado dele. Você está bem? Ele limpou a garganta e olhou para seus pés, corando. Sim, tudo está ótimo, só estou passeando. Segui seu olhar para ver se eu conseguia descobrir o que ele estava olhando, e ficou mais do que evidente. Josie tinha desistido de penteados elaborados e joias excessivas. Ela tinha abandonado a maquiagem pesada e as roupas vistosas. Olhando para ela agora, o cabelo um pouco enrolado, o toque de gloss nos lábios e um vestido azul, apropriado para a idade, parecia que ela foi finalmente. Estava sendo ela mesma, em vez de tentar ser eu. Josie está muito bonita esta noite. Comentei, eu não tinha notado, mas agora que você mencionou, sim, ela parece bem. Madame Marley, parecendo alegre e pacífica, disse algo para o Sr. Carter, e Josie riu. O som ainda é um pouco alto demais para os meus ouvidos, mas não muito. No entanto, desde que você não está no show, talvez você devesse ir sentar-se com ela. Parece que ela tem um assento livre ao lado. Eu olhei para baixo, para Camden, observando o pequeno sorriso se contorcer em seu rosto, antes que ele o cobrisse. Eu suponho, quer dizer, eu realmente não tenho planos para sentar-se com mais ninguém. Ele andou até ela, endireitando o terno todo em caminho, e eu me vi morrendo de vontade de saber tudo o que iria acontecer. Idlin, virei-me para a voz de mamãe. Feliz em vê-la, vindo de braços abertos. Como você está se sentindo? Totalmente maravilhosa e nem um pouco apavorada. Eu brinquei. Não se preocupe, Henry é uma boa escolha. Uma improvável, mas muito boa ainda. Olhei para o fundo da sala, onde Eiko estava arrumando a gravata de Henry, e eles falavam rapidamente, os seus lábios amontoados de formas que eu não podia ler. O que é engraçado, porém, é que não há nada para ter ciúmes. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. E aí, está gostando dessa história de romance? Qual é a sua cena favorita até agora? Deixe nos comentários. Eu olhei para a mamãe, confusa, ciúmes. Mais cedo hoje, quando você estava falando com Marley, você disse que estava com ciúmes do que ela fez por amor. Eu disse isso. Eu engoli. Você disse, e eu me pergunto, por que você estaria com ciúmes de alguém que sofre para chegar à pessoa que ela ama, quando parece que um menino muito doce está caindo em seus braços? Eu congelei. Como eu poderia sair dessa? Talvez uma palavra melhor teria sido admirar. É uma coisa muito valente o que ela fez. Mamãe revirou os olhos. Se você quer mentir para mim, tudo bem, mas eu sugiro que você pare de fazer isso para si mesma, antes que você se encontre em uma posição da qual não pode sair. Com isso, ela seguiu em frente, tomando um assento ao lado de Madame Lucy e General Ledger. O estúdio era geralmente frio, mas eu tinha certeza de que o frio que passou por mim não estava relacionado com a temperatura. E você vai esperar aqui, disse a produtora, arrastando Henry para ficar ao meu lado. Nós ainda temos algum tempo, mas não saiam correndo. Alguém viu Greyville? Ela gritou para ninguém em particular. Henry apontou para o laço que Eiko tinha acabado de pôr. É bom? Sim. Eu escovei os ombros e mangas. Olhei para ele, para Eiko, que tinha feito um trabalho incrível em arrumá-lo. Eu esperava que eu parecesse tão calma por fora como ele parecia. Dentro, parecia que eu estava em uma camisola, com uma corda solta que estava sendo puxada e puxada até que eu não fosse nada, mas somente um nó no chão.
Eu andei em torno de Henry, sob a desculpa de conferir duplamente seu terno em todos os ângulos. Deixei cair meu braço quando passei por Eiko, e nossos dedos se encontraram em um beijo antes que voltasse para ficar na frente do meu noivo. A emoção correndo pela minha pele foi eletrizante. Então, eu apertei minhas mãos na minha frente, concentrando-me na sensação do meu anel de noivado contra as costas dos meus dedos. Ao meu redor, a figura de Eiko desapareceu no meio da multidão, presumivelmente para que ele pudesse encontrar o seu próprio nível de sanidade neste momento. Então, eu perguntei de frente para Henry: "Você está pronto?" Ele olhou para mim, sua fraca expressão geralmente eufórica. "Você está?" Eu queria dizer que sim, e eu podia ouvir a palavra na minha cabeça, mas eu não conseguia expressá-la com minha boca. Então, eu apenas sorri e acenei com a cabeça. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Já se inscreveu no canal? Ah, ainda não? Então se inscreve agora para você receber notificações de todas as histórias que eu ainda vou contar. Ele olhou para trás de mim, tomando minha mão. Ele me puxou para o fundo da sala, em direção a Eiko. Envoy, Henry disse, seu tom mais solene do que eu já ouvi. Os olhos de Eiko vieram como um flash na nossa direção. Mixi? Eu sou lento aqui, disse Henry, apontando para sua boca. Não aqui. Ele apontou para os olhos. Minha respiração acelerou, sabendo que minha vida estava prestes a desmoronar e aterrorizada pelo que poderia acontecer depois, se isso ocorresse. Vocês são amor, ele disse, apontando entre nós. Quando Eiko começou a sacudir a cabeça, Henry suspirou e pegou sua mão direita, apontando para o anel de sinete. Então, ele pegou a minha, que ainda usava o anel de Eiko. Eiko, por favor, explique a ele. Eu tenho que seguir com minha seleção. Diga-lhe que eu nunca mais vai precisar duvidar de mim. Eiko acertou meu apelo, rapidamente, mas a expressão de Henry manteve-se implacável. Por favor, implorei, agarrando seu braço. Sua expressão era incrivelmente doce quando ele falou. Eu digo que não. Ele pegou minha mão e gentilmente tirou meu anel de noivado. A sala começou a girar nas bordas. Eu estava a minutos de um anúncio ao vivo e eu tinha acabado de ser rejeitada. Henry agarrou meu rosto, olhando profundamente em meus olhos. Amo você, prometeu. Amo você. Então, ele virou-se e agarrou o braço de Eiko. E amo você, meu bom amigo. Muito bom amigo. Eiko engoliu, parecendo pronto para chorar com as palavras de Henry. Durante a maior parte dos últimos 2 meses, tudo que eles tinham tido eram um ao outro. Esqueça o que este momento significa para mim. O que isso significa para eles? Henry nos empurrou juntos. Você ficar juntos. Eu faço o seu bolo. Apesar das minhas preocupações, eu ri. Olhando nos olhos de Eiko, eu ansiava deixar acontecer e dar o meu coração a única coisa que ele realmente queria. Mas eu não poderia esquecer o meu medo. Eu fiz uma varredura da sala, procurando a única pessoa de que eu precisava agora. Quando eu encontrei, eu me virei para os meus meninos. Esperem aqui, por favor. Corri em todo o estúdio. Papai, papai, eu preciso da sua ajuda. Querida, o que está errado? Eu respirei fundo. Eu não quero me casar com Henry. Eu quero me casar com Eiko. Quem? Eric, seu tradutor. Sou apaixonada por ele e eu quero me casar com ele. E mesmo que ele odeie ter sua foto tirada, quero tirar 1000 para que eu possa colocá-lo na minha parede e ele possa acordar rindo para nós todos os dias, assim como você faz com a mamãe. E eu quero que ele me faça rosquinhas de maçã, assim como sua mãe faz para seu pai, mesmo se eu não couber mais em nenhum dos meus vestidos. E eu quero que nós encontremos nossa própria coisa, ou talvez descubramos que a nossa própria coisa é tudo, porque eu sinto como se, ao tê-lo, mesmo as coisas estúpidas importam. Ele ficou lá, a boca ligeiramente aberta. Mas uma palavra sua, e eu nunca vou mencioná-lo novamente. Eu quero fazer a coisa certa, e eu sei que você nunca vai me deixar fazer algo estúpido. Diga-me o que devo fazer, e eu não vou questioná-lo, pai. Ele olhou para o relógio, os olhos ainda regalados, de choque. Idlin, você só tem 7 minutos. Segui seu olhar, e ele estava certo. Faltavam só 7.
Então me ajude, me diga o que fazer. Depois de um segundo atordoado, ele se virou para mim e me puxou porta fora do estúdio. Nós todos sabemos que você queria fazer isso rápido por causa de Marriage, e eu acho que há um valor na sua linha de pensamento, mas você não pode deixar que um valentão decida o resto de sua vida. Confie em mim, você não tem que anunciar nada hoje. Essa não é a questão. Eu quero estar com Eiko, tanto que dói, mas eu fiz tantas coisas idiotas e egoístas no passado, que temo que o povo não vai me perdoar se eu quebrar mesmo a regra mais ínfima. Eu não posso suportar decepcioná-los, pai. Eu não posso suportar decepcionar você. Eu? Decepcionar-me com uma regra boba? Ele balançou a cabeça. Idrin, você vem de uma longa linha de traidores. Você não pode me decepcionar. O quê? Ele sorriu. Seu irmão fugir para a França era tecnicamente suficiente para começar uma guerra. Eu acho que ele sabia disso. Será que isso o deteve? Eu balancei minha cabeça. Sua mãe? Ele disse com uma risada. Ela conspirou com o governo italiano para financiar os rebeldes nortistas, um movimento que a teria enviado à sepultura se meu pai tivesse descoberto. Fiquei ali, atordoada. E eu? Eu tenho mantido vivo alguém que deveria estar morto por mais de 20 anos. Os Woodworks. Eu adivinhei. Não, eu esqueci deles, embora oficialmente eles foram perdoados. Na verdade, é alguém muito mais perigoso aos olhos da monarquia. Papai, eu não entendo. Ele suspirou, olhando Hal de cima a baixo, como um espião, antes de rapidamente abotoar sua camisa. Temo que só há uma maneira de explicar isso. Ele se virou e rapidamente abaixou a camisa e o paletó. Eu engasguei com horror quando eu andei em volta do meu pai. Ele estava coberto de marcas, algumas largas como se estivessem se curando, sem qualquer tratamento, e outras magras e enrugadas. Não parece haver qualquer uniformidade às marcas, exceto que todas elas devem ter vindo da mesma cana ou chicote. Papai, o que aconteceu com você? Meu pai, aconteceu comigo. Ele puxou a camisa de volta e abotoou-a tão rápido quanto podia, falando consoante a rapidez de seus atos. Desculpe eu nunca ter te levado para a praia, filha. Eu simplesmente não podia fazer isso. Minha postura afundou. Isso não é motivo de pedir desculpas. Eu não entendo por que ele fez isso com você. Para me manter na linha, para me manter calmo, para me tornar um líder melhor. Ele tinha uma miríade de razões, mas apenas precisa saber sobre 2 desses espancamentos. O primeiro é aquele que aconteceu depois que sua mãe propôs a eliminação das castas. Ele balançou a cabeça, quase sorrindo enquanto ele se lembrava. Ela escolheu para dizer isso em um jornal oficial, enquanto ela ainda estava na seleção. É claro que meu pai, que já odiava, viu isso como uma ameaça ao seu controle, o que era mesmo. Tal sugestão é traiçoeira. Como eu disse, isso acontece na família. Eu me preocupei que ele iria puni-la, então eu o deixei descontar em mim, em vez disso. Oh, meu Deus. De fato, essa foi a última surra que já suportei, e por toda a minha vida, e eu nunca irei me arrepender. Eu a levarei 100 vezes mais por ela. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia. Você está gostando dessa história maravilhosa? Então já deixa o seu like, tá bom? Para que eu continue trazendo cada dia mais livros e mais capítulos para você. Eu nunca tinha tido conhecimento sobre isso. Tudo que eu já sabia foi que eles fizeram a eliminação das castas juntos. Assim, muitos dos detalhes agradáveis da história deles tinham sido encobertos. Havia partes bastante terríveis, juntamente com a parte maravilhosa. Eu quase odeio perguntar isso, mas qual foi a outra que eu precisava saber? Ele colocou o último de seus botões e suspirou. A primeira. Engoli em seco, sem saber se eu queria ouvir essa história ou não. Veja, meu pai era um homem muito vaidoso. Ele pensou que o mundo lhe devia tudo, porque ele era rei. E, na verdade, ele não tinha motivo para ser infeliz. Ele tinha poder, uma casa maravilhosa, uma esposa que o adorava e um filho que adorava andar na linha. Mas nunca foi o suficiente. Seus olhos estavam sem foco e eu o assisti, ainda não entendendo. Eu sempre sabia quando sua mãe estava vindo. Ele dava à minha mãe um presente no início do dia, como se ele estivesse pagando por seus pecados antes de cometê-los. Em seguida, no jantar, ele enchia sua taça de vinho,
mais e mais, até que ela ficava pronta a dormir. E claro, ela manteve os quartos separados. Presumo que foi ideia dele, não dela. Eu não posso imaginá-la intencionalmente separando-se do meu pai, genuinamente. Ela adorou. De qualquer forma, eu tinha 11 anos, ou assim, quando eu estava caminhando pelo palácio e a vi saindo uma noite, o cabelo uma bagunça e uma capa sobre os ombros, como se ela pudesse encobrir o que tinha feito. Eu sabia porque ela estava lá, e eu odiava por isso. Mais do que eu odiava, o que era injusto. Assim que ela se foi, eu fui até meu pai. Ele estava com seu hobby, bêbado e suado. E eu lhe disse: eu nunca vou esquecer isso. Eu disse: você não pode deixar aquela prostituta aqui novamente. Como se eu pudesse dizer ao rei o que ele podia fazer. Ele me agarrou pelo braço com tanta força que ele deslocou meu ombro. Ele me colocou no chão e me bateu não sei quantas vezes. Eu estava tão tonto com a dor que eu desmaiei. Eu acordei no meu quarto com meu braço em uma tipóia. Quando voltei a mim, meu mordomo disse que eu não deveria ir para a algazarra com os guardas, que eu era jovem demais para considerá-los camaradas. Papai balançou a cabeça. Eu não sei quem foi demitido, ou pior, para fazer essa história parecer legítima, mas eu sabia que era para eu ficar quieto, e eu era tão pequeno, não me atrevi a me arriscar contando a alguém. Quando fiquei mais velho, eu escondi tudo por causa da vergonha. E então, de alguma forma, na minha cabeça, eu transformei a dor em algo para se orgulhar. Eu suportei a sofrendo sozinho, sem apoio. Isso era algo admirável. É claro que não era. Fui estúpido. Nós fazemos desculpas para nós mesmos quando somos pequenos. Ele me deu um sorriso fraco. Sinto muito, papai. Está bem. Ele me fez uma pessoa mais forte. Espero um pai melhor. Espero que eu tenha feito o certo com você. Meus olhos se encheram. Você fez? Bem, para responder a sua pergunta, alguns anos mais tarde, eu pensei que meu pai realmente tinha se livrado de sua amante. Como eu disse, eu sabia quando ela estava planejando levá-la e observei ir para a velha rotina e até escapei várias noites só para ter certeza. Ela tinha desaparecido por meses e meses e em seguida, um dia, lá estava ela, andando pelo corredor como se fosse dona do lugar. Eu estava cheio de tanta raiva daquela mulher, irado que ela teve a ousadia de mostrar seu rosto enquanto minha mãe dormia. Então, eu parei ela e lhe disse algo nesse sentido. Ela inclinou a cabeça e sorriu para mim, como se eu fosse um erro, como se eu não fosse nada. Então ela baixou o rosto no meu ouvido e sussurrou: vou dizer à sua irmã mais nova que você disse olá. E ela se afastou, deixando-me completamente chocado. Devo ter ficado ali por uns 10 minutos, atordoado demais para me mover. Ela disse simplesmente para me afetar. Será que eu realmente tenho uma meia-irmã que eu não sei? Eu não ia implorar por respostas, e ficou claro que eu não poderia obtê-las com meu pai. Só depois que ele morreu que eu pude tentar procurá-la. Ele engoliu em seco. Aqui está a coisa. Porém, filhos ilegítimos de um membro da família real não estão autorizados a viver. O quê? Por quê? Acho que é porque eles podem causar uma ameaça à linhagem real, guerra civil ou instabilidade política. Nunca é bom. Mesmo agora, olhe para o problema que Marriott causou. Assim, no passado, se eliminavam essas ameaças assim que elas eram descobertas. Ele disse tudo isso com frieza, desconectada de uma forma. Então, você a matou? Ele sorriu para si mesmo. Não, fiquei encantado com ela no momento em que pus os olhos nela. Ela era apenas uma criança e não tinha ideia de quem era seu pai. Não era culpa dela que ela tinha nascido metade real. Então, eu levei-a para longe de sua mãe, a mantive perto de mim e passei a protegê-la desde então. Ele finalmente arriscou olhar nos meus olhos. Lady Bryce? Perguntei. Lady Bryce. Eu não sabia o que dizer. Eu tinha uma outra tia e ela tinha feito tanto por mim quanto qualquer outra pessoa da minha família recentemente. Mais do que alguns. Realmente, eu estava em dívida com ela. Eu me sinto mal por mantê-la nas sombras, ele admitiu. Eu sei, se ela tem sangue real, eu sinto que ela merece mais. Não é possível, e ela entende isso. Ela é grata o suficiente por estar aqui. Ele respondeu, e embora nós dois sabíamos a verdade, eu podia ver que não concordávamos que era satisfatório. Então veja, eu cometi traição todos os dias durante os últimos 20 anos. Sua mãe já cometeu também, com o seu irmão. Ouso dizer que Camden pode ser o único que consegue sair sem nunca quebrar uma regra. Eu sorri para essa verdade.
temendo apenas a quantidade de regras que Oshin poderia quebrar. Quebre a regra estúpida, Idlin. Case com o homem que você ama. Se ele é bom o suficiente para você aprovar, então eu certamente também aprovarei. E se as pessoas não o fizerem, não há um problema, porque quem é você? Sou Idlin Shreve, e ninguém no mundo é tão poderoso quanto eu. Eu soltei, sem pensar. Ele assentiu. É isso mesmo que é. O produtor irrompeu pela porta. Obrigado, Deus. Você tem 10 segundos. Corre. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartulhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush on the Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!